Convidado, hein? Jogou demais e bota demais nisso. Não, eu jogava bola demais. É um cara ousado, entendeu? Eu já entrevistei essa figura maravilhosa da história do futebol várias vezes. E hoje com muita satisfação. Sempre foi irreverente, ele não dava bola para críticas, ele usava aquelas roupas psicodélicas na época, mas é um sujeito que sempre teve determinação e opinião. Paulo César Lima, que prazer ouvi-lo. Você não pode sumir, você é maravilhoso. Você é um cascateiro danado. Todas as vezes que eu... Já faz quase 6 anos que eu me mudei de São Paulo, né, para Florianópolis, e depois da pandemia, faz 2 anos mais ou menos que eu estou no Rio, né? Então, desse quando eu te acompanho no programa de domingo na televisão, né, aquele programa de esporte quase que 8 horas de duração. Mas enfim, Milton, teu amigo continua sendo vetado, né? Tiraram a minha coluna do Globo, você sabe que eu muito verdadeiro, né? Falando sempre a verdade, que eles não querem ouvir nesse país. E agora mais ou menos, vai fazer 2 anos e meio que fui contactado pelo Fábio Altman, diretor de redação da Placar, e graças a Deus a coluna está indo super bem. Criei uns 2 textos assim em relação aos analistas de computadores aí que não entendem porcaria de futebol, né? Que ficam vocês criando esse linguajar horroroso aí. Mas gosto muito do teu programa, e sempre que eu morava em São Paulo, sempre me convidava para participar pela rádio, que eu gosto muito de rádio. Muito bom te falar contigo, amigo, e muita paz, muita saúde. Recentemente perdi meu irmão Frederico, que teve um infarto fulminante faz 2 anos e meio, Milton. Fred, né? O back central do Flamengo, né? Foi isso. Fred foi capitão da seleção brasileira de 1972 em Munique. O time que saiu Falcão, Dirceu, Pintinho. Meu irmão era o capitão do time, Abel. Belo time do Brasil, Washington, lembra? Aquele meia garoto que veio do Guarani. É o novo Pelé. Isso. Morreu em Bauru. Você acredita que ele estava sendo velado? Chegou o sogro dele, infartou. Sério? Também, morreu no pé do caixão dele. Uma coisa terrível. Sério? Nossa, caramba, rapaz. Mas enfim, a perda do meu irmão é um negócio muito duro para mim. Você sabe que o Fred, você conhece bem minha história, ele é o causador de tudo isso aí, né? Foi ele que impediu a minha adoção, né? E graças a Deus me deu a chance de ir para o mundo, né? Então, é uma perda irreparável, um negócio muito curto, né? Fez 3 meses agora. Mas eu estou feliz agora que eu estou aqui num lugar, Milton. Você conhece o Sheraton aqui da Niemeyer, né? Ah, uma delícia. E a época de concentração na máquina tricolor, com Horta nos anos 75. O Rivelino com você. Isso. Eu estou com um casal de amigos, Catarina e Michel, né? E com Patrick Sabatier, Ariana e Leone, vice-presidente da L'Oréal do Brasil, que moram dentro do Vidigal, você acredita, cara? Sem medo de nada. Eu hoje, para me subir no morro aqui, de repente teria que pedir autorização. Mas, cara, os franceses realmente foi isso que eu gosto muito do país, viu? Eles, uma casa maravilhosa, com visual. Eu estou em cima da Praia do Leblon, cara, que é um negócio espetacular, né? Essa afinidade que eu tenho com os franceses, realmente, eu tenho com poucos no Brasil, né? De vez em quando você me dá uma chance de falar na tua rádio, mas aqui no Rio de Janeiro, raramente eu vou a nenhuma rádio. Agora eu cobro o cachê mesmo de todo mundo, entendeu? Você é um dos poucos caras que eu abro, sério mesmo, que eu abro o precedente. Eu não abro pra ninguém, não, viu? Não abro mesmo. Parabéns. Agora você e o Casagrande, vocês empatam na sinceridade. Eu já li muito você, leio o Casagrande, entrevistei o Casagrande outro dia também. Vocês dois não têm papas na língua. Vocês sempre falaram e falam o que pensam, tá certo? Você sabe o que aconteceu? Você sabe que houve essa frescura hoje do negócio do racismo, né? Toda hora hoje. Pô, eu me lembro quando nos anos 70, que você já estava no início aí da carreira em São Paulo, e nós fomos jogar uma Copa Roca, né? Brasil e Argentina, os argentinos loucos, para tirar a nossa invencibilidade, né? E lá dentro, aquele timaço de Pastoriza, Madruga, Alves, Wolf, Carrizo ainda, Fischer, mais. E os caras, negros boludos, sabe? O negro lá, fiquei na conta da tua irmã. E nunca, honestamente, nunca me senti ofendido, cara, por isso, né? E hoje, qualquer frescura em relação a neguinho, negro, preto, sei lá, judeu, árabe, né? Todo mundo fica melindrado, né? Com esse linguajar de hoje aí, né? E aconteceu um congresso esta semana na Confederação Brasileira de Futebol. Não sei se você sabe, o Rogério Caboclo foi um dos poucos presidentes dessa confederação que deu um título, deu, né, um cargo de embaixadores para os campeões do Mundial de 58,
62,70, remunerado. E o Congresso começou, se não me engano, na quarta-feira. E nós, campeões do mundo pretos, não fomos convidados, né, cara? Eu realmente me senti assim, indignado, né? Que é um absurdo. A gente tem um cargo dentro da Confederação Brasileira. Eu sou um dos precursores, você sabe disso, na defesa, né, dos direitos humanos, da solidariedade, da fraternidade, da igualdade, da igualdade, do racismo. E com o cargo dentro da CBF nós não fomos convidados. Aí levaram o Gilberto Gil, que não tem nada a ver com futebol, né? É verdade, cara, pelo amor de Deus, pô, não é a área dele, nunca deu um chute numa bola, nunca deu um chute. E convidaram o presidente do LGBT, enfim. E o atual presidente, né, ele tem, né, é uma mistura de preto com índio, né, o Edinaldo, né? Uma coisa absurda, estou indignado, cara. É um congresso dentro da Confederação Brasileira de Futebol que durou 4 dias, Agora, ô Paulo César, falar da tua carreira, nós precisamos ficar aqui 12 dias falando, né? Mas a rivalidade Rio-São Paulo, São Paulo e Rio sempre foi muito grande. E na ponta esquerda havia uma grande rivalidade. O Edu, Jonas Eduardo Américo, o maravilhoso Edu, e o maravilhoso Paulo César Lima. Vocês brigavam, quer dizer, na opinião do povo, para ver quem era melhor. E você com o pé direito e com o pé esquerdo, cara. Você jogava muita bola. Muito obrigado. O Edu é um dos grandes amigos que eu tenho, né? Porque a Ana, minha ex-mulher, irmã da Foncinha, é de Jaú, né? E você imagina, Foncinha e Edu, né, na época dos Jogos Infantis aí de São Paulo, disputando pela cidade de Jaú. Né? Jonas Eduardo Américo foi um dos maiores pontas do mundo. Né? E Paulo César Lima também, Edu pelo Santos e eu pelo Botafogo, que eram os 2 maiores times do país, você sabe disso. Né? E entre os anos 50 e 70, que meu pai dirigia aquele time de Garrincha, Didi Parentinha, Marinho de Zagallo, Hilton Santos Mangue, o Santo Orval, o Mengavo Coutinho, e depois veio... 2 timinhos, né, Paulo? E a rivalidade, primeiro, né, para São Paulo, aquela potência, o Rio com essa beleza natural, e normalmente, né, como não existia Morumbi, o Santos jogou 2 finais. Você lembra contra o Benfica? Eu estava no Maracanã com meu pai, e depois contra o Milan. Foram 2 partidas, 4-2 e 1-0. Gol de Dalmo de pênalti. Isso. E nós torcíamos pelo Santos. O Santos, o Maracanã era a casa do Santos, né? Mas essa rivalidade entre nós nunca passou do campo, né? É sempre um carinho imenso, né, por Jonas, Eduardo Américo, né, são coisas que rolam no futebol, tem uma admiração muito grande, o torcedor do Botafogo e do Santos, Maílson de Caroca torceu pelo Santos nessa época, então essa rivalidade, cara, e depois, né, depois de ser muito vaiado aí na sua terra, né, eu fui morar aí, você sabe, né, mas eu sou mineiro, eu sou sapo de fora aqui em São Paulo. Não, você é paulistano, né? Você não fala nem de Musamino, escuta você falar de Musamino nunca. Ô, louco, o que eu mais falo na vida é minha terra. Não escuto você falar de Musamino nunca. Você sabe que eu sou filho de mineiro também, minha mãe é de Três Corações, pô. Ah, então, nasceu um tal Pelé lá que jogava mais ou menos. De vez em quando a gente fica aí, vendo os argentinos, né, com Maradona, com Messi, os portugueses lá com Cristiano Ronaldo, os holandeses com Cruyff, até me lembro na época de Eusébio, lembro? O Pelé tinha ido mal na Copa de 66, né? Mas não dá, né? Seu Edson do Nascimento, e, na minha opinião, o Pelé e Garrincha nunca mais vai existir igual, sabe, aos dois. Nunca mais. Ô Paulo César, eu entendo de microfone, estou com o fone no ouvido desde 1968, um pouco menos, um pouco mais, lá na minha Muzambique. A sua fluência é maravilhosa, a tua voz. Você tem que estar trabalhando numa emissora de rádio ou numa emissora de televisão, meu filho. Você é muito bom. Você só fala. Quando eu morei em São Paulo aí, até 2016, eu fiz seu programa na rádio várias vezes. Nunca me convidou. Você lembra que nós fizemos um Canal Livre, não? Nós fizemos um Canal Livre junto, você participou, né? Vou te trazer uma banda Rádio Bandeirante. Estou esperando até hoje. Mas eu não mando nada, entendeu? Se eu mandasse, se eu fosse o Denis Gavassi, Rodolfo Schneider, o Zemer, eu te contratava na hora. Aliás, eu poria você fixo no terceiro tempo todo domingo à noite. Você é bom demais. Você não fica no muro, teu raciocínio é perfeito. Você é muito bom em tudo. Obrigado, Milton. Sou muito verdadeiro, né? Então eu não consigo trabalhar no Rio de Janeiro, cara. É a minha cidade, cara. Eu te falei, pô. Nós não fomos convidados para o congresso sobre negritude, cara. Tá louco? Isso é um absurdo. O presidente atual é um negro com mistura de índio. Coisa absurda. Mas, Milton, sempre... Não sei se você acompanhou a coluna do Globo, ela durou 5 anos, né? Então eu não vou falar o que eles querem, né?
Não vou falar o que eles querem, não. Vou falar o que eu sinto, o que eu estou vendo, entendeu? Infelizmente, nós estamos num momento muito ruim, né, do futebol brasileiro. Para mim, né, para o meu gosto. O futebol está muito feio, Milton. Alô? Eu estou ouvindo. O futebol está muito feio. Estou bebendo suas palavras, Paulo César. Não, falando de coração, cara. Tá? Principalmente Rio e São Paulo, né, que eram duas referências, né? Hoje em dia, se você pegar os jogos da primeira divisão, da segunda, da terceira divisão de base, a falta de educação dos jogadores, as simulações, o cai-cai, essa quantidade de comissão técnica, todo mundo ganha dinheiro mamando nas tetas. Tem de comissão técnica com 20, 30 caras dentro do campo. Você não acha isso, não? É um absurdo. Ô Paulo, agora é o seguinte, sempre tivemos polêmica no futebol, né? O crime maior foi quando o Brasil perdeu a final para a França, né, da Copa do Mundo 98, e aí falaram uns infelizes aí que o Brasil tinha vendido o jogo em troca de sediar a próxima Copa do Mundo, que foi na Alemanha. Entendeu? Você acha que chega no Edmundo, não pode fazer gol, ele bate e mata o cara, entendeu? O Cafu, o grande Tafarel, como é que pode, cara? Isso aí, e pior que tem gente que ainda pensa que nós vendemos o jogo para a França para ter um Mundial. Mas a maior sacanagem com você é a seguinte, eu tinha um vídeo que está meio sumido, preciso recuperar. Chegada tua depois da Copa do Mundo da Alemanha Ocidental, em que você quase fez um gol no 0-0 contra a Holanda. Brasil-Holanda, perdi o gol. Fazer o quê? Perdi, batia bem na bola, não entrou, mas me crucificaram, porque eu já tinha um contrato assinado com o Olympique de Marseille. Isso que eu ia falar. Ô Paulo, o crime contra você e o Jairzinho, adoro o Jairzinho também, o Furacão, é que vocês, quando chegaram lá na França, no time, entendeu? Ali parecia que é o maior momento da história da França. O Cláudio Coutinho, você e o Jairzinho. Entendeu? Aí veio aquele papo também. Tá vendo? Tirou o pé da Copa porque já estava contratado, não queria machucar. Aliás, você nunca machucou? Eu nunca me machuquei. Foi o seguinte, né? Primeiro, o ambiente era ruim, né? Segundo, a Avelange foi eleito na Copa da Alemanha, né? Eu me lembro bem que o empresário Elias Jacob se tornou-se o melhor amigo do Avelange na época. Foi quem me levou para o Olympique de Marseille, meu padrinho de casamento, os maiores empresários do mundo. Nada, eu tive a chance de fazer o gol, não fiz, e isso aí vai durar a vida inteira, eles vão sempre questionar, né? E, enfim, o time voltando para 98, primeiro, quando você falou do Edmundo, a nossa arrogância é que persiste até hoje. O time da França era maravilhoso, pá. Zidane, Desailly, Laurent Blanc, sabe, Batza, Guivarch, Bulgari, Djorkaeff, era um timaço o time da França. E nós perdemos para a França por 3-0. Entendeu? Em 74, não. Em 74 nos tiraram nós já estávamos concentrados em Gelsenkirchen, num campo maravilhoso que parecia o Maracanã, e nos jogaram lá para a fronteira com a Holanda, para Dortmund, num campo totalmente lameado, você lembra disso? E os holandeses nos deram muita porrada. Mas não foi por isso que nós perdemos a Copa do Mundo, não, entendeu? Não foi por isso, não. Então, são coisas que acontecem no futebol, o ambiente já não era mais o mesmo, igual de 70, mais não sei quantos jogadores convocados, jogadores do Sul, jogadores de Minas, jogadores do Rio, de São Paulo. Você sabe como é que é a imprensa, aí 300 jornalistas dentro da concentração, aí o grupo dos mineiros, o grupo dos paulistas, o grupo dos cariocas, né? E o grupo dos paulistas. Tudo isso incluiu também. Mas eu tive a chance, quando o jogo estava 0-0, não fiz, perdemos. Agora, de 98, não, o time da França é um timaço, nós perdemos um timaço. Nós continuamos hoje como o Brasil sendo favorito, como os caras acham aí, né? Como se a Bélgica não existisse, como se a França não existisse, né? Como se a Alemanha também não, a Espanha, enfim. Está tudo igual hoje, meu. Tudo igual. O Brasil Paulo, não é mais superior a ninguém. Deixa eu voltar na chegada sua lá em Marseille, né, no Olympique. Você e o Jairzinho, cara. Aquela recepção que te deram e ao Furacão é tipo aí o Maradona, quando mudava de time lá em Nápoles. Fizeram com o Messi chegando na França. Você que fala francês muito bem, uma vez eu fiz umas 5 perguntas para você em português, que é a única coisa que eu sei falar, em malemar, e você respondia em francês, cara. Entendeu? Porque nós já tivemos jogador que foi para o exterior, o sujeito não aprendeu a língua local e também esqueceu do português. Entendeu? Então, je peux parler un peu français là? Posso falar um pouquinho? Não? Claro! Je suis devant
à une maison en face au Vidigal, la favela des Rio, superbe, une vue extraordinaire. Je vais déjeuner à la maison de Catarina et Michel, sont des amis à moi, et Patrick Sabatier, Ariana Fantini Sabatier et Leone, sont des amis à moi. Lui, c'est le vice-président de L'Oréal, vice-président de L'Oréal. Et Catarina et Michel, c'est la diretora de relations commerciales de la maison France-Brasil. Estou na casa de uns amigos, um casal de amigos, né? Diretor de relações da França, Casa do Brasil, França e Comércio, e o vice-presidente da L'Oréal para toda a América Latina já há 22 anos. Um torcedor do Nice, o outro casal, torcedor do Paris Saint-Germain. O Leone, torcedor do Juventus, a Ariana Fantini, a mulher do outro, e a Ariana também, são meus amigos. E é raro, eu falava muito de São Paulo na época que eu era xingado e vaiado, pastor, e depois que eu me casei com a Ana, foi os locais que eu mais adorei viver, foi em São Paulo. Você conhece a minha história? Eu fui o jogador mais vaiado aí na tua terra. E morei 16 anos, adorei, tenho grandes amigos em São Paulo. Apesar de não ter uma convivência diária com você, mas tenho muito carinho, muito respeito pelo carinho com que você me trata, pelo respeito com que você me trata. Eu amo a França, amo os franceses. Fui condecorado, você sabe, né, em 2016 pelo presidente da República, uma honraria francesa. Chevalier de Legião de Honor. Isso não acontece com qualquer um, não. Você não é fraco, não, viu? Você não é fraco, não. Porque é difícil. Olha, o inglês, você sabe, eu tenho uns amigos aí que eles dão umas gaguejadas e tal, mas sai uma coisa. Agora, francês, na Copa do Mundo lá, em Paris, 98, né? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você começava a gaguejar, o sujeito já tchau e benção, entendeu? Não, eles não têm paciência, não. E você aprendeu rápido, hein? Não esqueceu nunca. Eu tenho a televisão francesa já... Primeiro, a minha paixão pelo país mesmo. Tenho orgulho disso, né? Você recebeu a maior honraria, né, do presidente da República durante os Jogos Olímpicos, pessoalmente, uma festa linda no Sofitel, cara. Eu não fiz nada na minha carreira me programando para, no final dela, ou após, acontecer uma homenagem deste tamanho, né? Ela é toda, não é só minha, ela é de todo o povo brasileiro, cara. Isso é um negócio de louco. Santos Dumont, mineiro como você, foi condecorado em 1902. Depois, outro mineiro de Aimoré, Sebastião Salgado. E eu, filho de mineiro, terceiro. Isso é uma maravilha, né? Que é louco, cara. Não faz isso não. Mas eu aprendi a língua sozinho, cara. Eu não tinha um amigo que jogava comigo, Raul Noguês, que era franco-argentino. Ele disse, se você ficar colado com o brasileiro, e o garoto, 24 anos, no auge, você vai sempre depender do brasileiro que vai te ajudar, né? E eu não colei com o brasileiro. E eu, como eu tinha facilidade já, autodidata, aí eu tinha televisão. E aí eu comecei a decorar, né? Bonjour, Ademã, Bonsoir, Bientôt. C'est très bien. Não, mas é uma coisa que eu realmente gosto. Eu tenho um canal há mais de 25 anos. Todos os dias eu chego em casa, de manhã eu ligo no jornal, que é a melhor escola, né? A melhor aula que eu tenho é o jornal, como o Jornal Nacional Francês. Aí o locutor conversa contigo 1h30. Como eu já tenho uma noção, a cada dia eu consigo conjugar outras frases, que é muito legal, mas é uma coisa minha. Sou muito, muito dedicado, muito disciplinado e tenho fama de disciplinado, né? Nunca fui indisciplinado, sempre fui muito verdadeiro, entendeu? Muito ousado com um país racista como o Brasil e o Rio de Janeiro, principalmente. Para mim, a cidade mais racista do meu país é a minha, é o Rio de Janeiro. Essa merda dessa cidade aqui. Esse é o Paulo César. Ô, Denis Gavassi, traz o homem pra nós aqui. Mas a tua memória é impressionante, rapaz. Você bom, lembra, né? De detalhes. 7.3, cara. 7.3, que bom, né? Você imagina, cara. Viu, eu passei por... Você conheceu bem, né? O livro, né? Quando eu fui morar em São Paulo, né? Fiquei feliz mesmo, né? Então, mostrei na TV, mas aqui na Band. Eu tenho uma parte hotel no Morumbi, graças a Deus que eu mantenho. Se eu não for embora para a Europa de novo, porque a minha pretensão é voltar a morar em Marselha, eu volto para São Paulo. Tenho proposta de trabalho, tenho vários amigos meus, psiquiatras palmeirenses, são paulinos, que eu tive recentemente aí no Pinheiro, fizeram uma homenagem para mim maravilhosa. Eu fiquei uma semana, passei 3 semanas, enfim. Mas eu gosto muito de São Paulo, gosto mesmo, né? E na época que eu era vaiado no aeroporto, vaiado no hotel, qualquer lugar que eu chegava, nossa senhora. Mas enfim, até você me vaiou. Eu nunca vou no campo. Mas é o seguinte, a rivalidade Rio-São Paulo ficou localizada entre Paulo César Lima e Edu.
E o Edu, um cara maravilhoso, ele foi usado também. Então você usava aquelas roupas, aqueles carrões e tal, Black Power, né, e aí a turma achava que não podia. Vai tomar banho na soda, pô. Mas não podia por causa de pigmentação preta, por isso, né? Então, mas eu não tava nem aí, cara. Eu tava com meu dinheiro, pago meus impostos, não devo nada a ninguém, entendeu? Vou viver a minha vida, sempre dando volta na vida, né, Milton? E você conseguir dar a volta no álcool, na cocaína, é raro. Né? Isso já fez 24 anos, o equilíbrio continua. Eu acabei de chegar agora aqui na casa, a Ariana está aqui na minha frente, Leone, Caterine, eles estão tomando champanhe aqui. Você imagina, de frente para esse visual aqui, sabe, da Niemeyer. Mas aí no Rio de Janeiro é tudo feio, né? Não tem visual nenhum, né, pô? Não, eu tô falando, eles estão tomando champanhe, cara. Eu estou tomando suco de laranja junto com o Leone. Entendeu? É verdade. Não tenho, acho que o legal é o equilíbrio que eu consegui, né, recuperar. Então, todas as vezes que eu estou com eles é só. Então, um dia que você vier ao Rio passear, vou te trazer. Você vai almoçar na Eu faço muito evento corporativo por aí, mas eu vou te procurar. Não, juro, eu gostaria de apresentar. É um grupo maravilhoso, são gente maravilhosa mesmo, entendeu? E você se sente bem tratado, se querido. Tá louco. Mas agora, não, o apelido que o Valdir Amaral deu para você, Paulo César, o nariz de ferro, isso aí você gostou, não teve nada demais, né? Não tem nada. Não foi nem Valdir Amaral, sabia? Foi em 67, na minha estreia contra o América, né, que eu fiz 3 gols na final da Taça Guanabara, naquele timaço de Antunes, Joãozinho, Eduardo, depois do Ponta, que foi o Corinthians, lembra? Que morreu no acidente. E Edu era um dos maiores jogadores do Rio, do país. Eu fiz os 3 gols. E tinha a TV Continental, que era liderada pelo Clóvis Filho. Aí tinha João Saldanha, Armando Nogueira, José Maria Escassa, Luiz Mendes. E timaço, muito legal. Hein? Timaço, Aí o Clóvis Filho fez que botou que eu era parecido com o Djalma Santos. Ele falou, você é filho de Marinho, teu filho é filho do Djalma Santos. Nariz de boxer, né? Aí, nariz de ferro. Entendeu? E o Djalma Santos que faleceu e tal, morava em Uberaba, e é o sujeito mais disciplinado da história do futebol, viu? Tá louco. Maravilhoso. Lateral maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Tá na história. Nilton Santos lá do outro lado e Djalma Santos lá de cá. O titular em 58 era Desorde, o Djalma Santos entrou na última partida, entrou na final. O Pelé e o Garrincha eram reservas, né? Eu sei, Dido e Joel. Eram 2 jogadores maravilhosos também, né? 2 jogadores maravilhosos também. Agora, você está sendo um exemplo, né? Você falou que teve um envolvimento com cocaína, com droga e tal, você se recuperou plenamente. Então, eu queria que você desse um conselho a quem segue fazendo esse absurdo, que é usar cocaína e outras drogas. Por favor. Milton, o mundo do futebol hoje, você sabe, a maioria dos jogadores hoje, os caras me criticavam porque eu tinha uma Fiat Spider, né, porque eu tinha bom gosto, me vestia bem, boates, bar piano, viajava. Hoje os caras têm jato, quase todos os jogadores que você imagina. O moleque hoje ele sai daqui, a multa rescisória é 100 milhões de euros, mas o cara ele acha que ele vale 100 milhões de euros, ele não pode lugar nenhum ainda, né? Então, cara, você com jato particular, imagina, aí que é campeão europeu. Eu fui campeão do mundo com 20 anos. Eu tive uma família, meu pai era do ramo, meu irmão foi quem causou a minha adoção, o Fred. Eu sempre morei com a minha família, se não me engano, até os 20 pedadas, viu, cara? Enfim, quando eu caí nesse mundo, ninguém me obrigou. Eu estava em Saint-Tropez, eu estava em Vista, tinha muitos amigos, em Nico, estava pelo mundo inteiro. E nesse interior eu experimentei e gostei, cara, entendeu? É uma coisa muito... Hoje não, hoje quem nunca experimentou, não experimente. Não experimente, cara, não vale a pena. Além dela, ela te devassa, ela te deixa duro, porque uma grama de cocaína ela custa 100 euros, e eu tinha 50, 100 gramas sempre. Então, você imagina, eu perdi 3 imóveis na Lagoa Rodrigues Festival, que ele pararia quase 3 milhões de euros. Não é nada, são quase, 6, 12, 18, quase 21 milhões de reais que eu dispensei nesse período do meu vício. Quanta sinceridade, que memória. Você realmente... Agora, eu fiz um esforço de reportagem aqui para arrumar uma coisa que você nunca fez. Entre aspas, né? Um gol. Faça gol aí, Paulo César Lima. Aí vai Paulo César. Chutaço de Paulo César. Gol de Paulo César.
Brasil e Irlanda. Brasil e Irlanda em Dublin, ganhamos de 5-2. Você lembra de fora tudo, da área, é da intermediária. impressionante. E com o pé direito e o pé esquerdo, uma coisa rara, né? Tem um contra o Santos, contra o teu goleiro Serra, Pelé, todo mundo. Maracanã, dele uma varada lá na intermediária. Milton, posso abrir um negócio para você? Não, mas fazer gol no Agostinho Mário Serras de longe era quase impossível, viu? Então, se eu tenho... Você imagina você com... Você esteve com que idade em São Paulo aí? Eu cheguei aqui com a mão atrás, outra na frente, em 1971. Eu sei, mas não, a consolidação foi quando? Foi quando nasceu o terceiro tempo e quando eu vim para Bandeirantes para fazer o Então, super técnico e o gol grande momento. Todo mundo com 20 anos, cara, naquela geração brilhante, imagina. Eu tinha 20 também. Então, aí você imagina que esse campeão do mundo com 20 anos. Aí eu não devia nada a ninguém, cara. Então era um país que era uma cidade, principalmente Rio de Janeiro, preconceituosa mesmo. Você não via um preto em churrascaria, em boates, em bar piano, em festas, era raro. Tinha o Jorge Ben na música, que viajava, o Semanal, foi um dos precursores na música, mas nem o pessoal de televisão, era tudo papel de escravo, chofer, mordomo. Os negros hoje que são apaixonados por essa porcaria dessa TV Globo aí, essa plim-plim aí, entendeu? Era isso. Então eu não, cara, eu era independente, aí fui abrindo as portas mesmo, mas sem agredir ninguém, entendeu? Nada, eu estava vivendo a minha vida. Isso incomodava as pessoas, é isso. Mas você marcou época no campo, fora de campo também, a badalação toda em cima de você. Agora, uma coisa que o pessoal está perguntando aqui, por que dificilmente filho de craque vira craque? Ademir da Guia, Pelé, Rivelino, gênios, mas os filhos não nasceram com tanto talento. Você tem filhos? Eu tenho Felipe Massué, que mora em Estocolmo, não tem nada a ver. Entendeu? Mexe com se formar em educação física, meu segundo relacionamento, meu segundo casamento. Por exemplo, quando o Afonsinho, né, quando fui casado com a Ana, recentemente me separei, tenho quase 24 anos, Afonso tem o filho dele, Jorge, que hoje como se diz, fisioterapeuta, né? Acho que a mulher também, enfim. Nem todos, né? O próprio Zico, né? Teve 2, 3 também, todos têm uma noção de bola, o Bruno, Thiago, são bons de bola, mas fizeram carreira. O próprio filho do Romário, que já rodou um monte de vezes por aí, o Edinho, chegou a brilhar no Santos como goleiro, né? Mas nem todos, sabia? Nem todos conseguem seguir, né, os mesmos passos. E é uma responsabilidade danada, a cobrança, né? Nem todo mundo também tem personalidade para, de repente, né, conseguir driblar esses percalços aí que acontecem. Porque a cobrança é muito grande, cara, muito. Para você lidar com um jornalista, Milton, e não perder o equilíbrio, cara, é muito difícil, viu? Muito difícil, principalmente no Brasil. Ô Paulo, vou colocar um cidadão no ar aqui. Ele gosta um pouquinho do Botafogo. Ele gosta um pouquinho de você. Fala todo dia em Garrincha, Didi, Corentinha, Mário do Zagallo, entendeu? Depois entrou né? Mas ele tá na linha. Cláudio Scaff Zaidan, bebendo as palavras do inteligentíssimo Paulo César Lima. Pode falar, Zaidan. Pode falar, Zaidan. Você merece falar com esse ídolo. Boa tarde, Milton. Boa tarde para você, para o Cimate, para o Garcia, para o Roger Palme Duarte. Uma saudação especial para Paulo César Lima, um dos maiores craques da história do nosso futebol. Porque depois veio a geração, como o Paulo César falava há pouco, né, quando ele estreia em 67 contra o América, aquela geração formidável, campeã brasileira em 68, bicampeã carioca, né? Paulo César, sempre muito bom ouvir você. Saudações. Obrigado. Obrigado, cara. Coisa boa. Você sabe que eu tava... ele me procura assim, Claudio, ele me procura assim a cada 6 meses, mas sempre é muito gratificante que a conversa ela rola naturalmente, que é muito legal, viu? Muito e eu legal concordo mesmo. com ele. Você deveria estar no terceiro tempo. Seria formidável. O povo brasileiro gostaria muito de ter você com regularidade na televisão, que é muito bom ouvir você. Eu estava lendo aqui um texto do Nelson Rodrigues sobre aquele jogo da vaia. O Nelson Rodrigues escreveu, esse texto foi publicado em 1º de maio de 70. Né? Nossa, se quiser mandar para mim, Milton tem meu WhatsApp aí, pode mandar que eu vou adorar. Ele diz assim, o que fizeram com Paulo César é indesculpável. Depois ele diz 70, 80 ou 90 mil sujeitos contra um só.
Não se conhece outro brasileiro tão humilhado. E ele diz, a vaia é um prazo, dura 1 minuto, 2, 3. A vaia que trucidou Paulo César durou 90 minutos. Digo 90 minutos e já retifico mais, porque começou antes do jogo. E seria lícito dizer-se que Paulo César foi linchado, fisicamente linchado por uma vaia. E ele fala, Paulo César, ele começa inclusive o texto dizendo, o Screte parte hoje, que foi quando vocês foram para o México. Termina o seu exílio. E se não ouviram bem, repito, o seu exílio era o Brasil. Porque aquela seleção maravilhosa, a maior que eu vi na minha vida, Paulo César, ela saiu daqui sob desconfiança, né, sob vaias. E o Nelson Rodrigues termina o texto dizendo, seremos campeões de 70. Conquistaremos para sempre o caneco porque somos melhores. E, além de melhores, levamos para o México as vaias ainda não cicatrizadas. E termina o texto dizendo, vocês já são campeões do mundo. Esse é o gênio Nelson Rodrigues escrevendo sobre aquele time, a maior seleção da história do futebol, Paulo César. Trouxe a Júlio Rimet, Cláudio, em definitivo. Ela é nossa. E que bom você lembrar isso, que essa seleção, essa geração de 70 é uma das, se não me engano, é menos reconhecida dentro do seu próprio país pela Confederação Brasileira de Futebol. Sabia? Pela Confederação Brasileira de Futebol. Eles tratam super bem, não tenho nada contra a geração de 94 e 2002. A geração de 58, eu incluí até 50. Depois de 50, de 50 a 70, o Brasil disputou, se não me engano, foram 5 Copas do Mundo. Vice-campeão em 50, se não me engano, quarto ou quinto do mundo em 54, né, na Suíça. Depois 58, campeão do mundo, bicampeão do mundo em 62, o desastre de 66 e 70, tricampeão do mundo, conquistando a Júlio Rimet, em definitivo, em cima da Itália, uma exibição de gala, de 4-1, né, que é aquele gol, quarto gol, aquilo é uma obra-prima, né, que começa com o Tostão roubando a bola na defesa do Brasil, que toca para o Piazza, que toca para o Gerson, que toca para o Clodoaldo, que sai bailando, né, igual um bailarino fintando os italianos, que toca no Rivellini, que mete no Jair, uma jogada ensaiada pelo Zagallo durante a semana, que o Paquete, a Itália fazia marcação individual, o Jair levou ele lá para o ponto esquerdo, Jair arranca, toca no Pelé que domina, a jogada que nós teremos a semana inteira, Carlos Alberto chegando, Pelé dominando, tocando, ele batendo de primeira, a bola quica antes, né? Mágico. Então, voltando às vaias... Não, desculpa, deixa eu te interromper, porque eu achei a narração de Joseval Peixoto Guimarães desse... Você falou, cara, a tua memória é impressionante. Só faltou dizer que o Everaldo estava perdendo lá pro Dominguini e o Tostão foi lá e tomou a bola dele. Entendeu? Ouça bem, Joseval Peixoto Guimarães. 4 minutos e 14 para o final. Juliano com a bola, entra Everaldo, tenta acercar o Tostão, vai para o domínio, recua para Piazza. Piazza já chama Clodoaldo, deu-lhe a bola, entrega agora para onde está colocado o jogador Pelé para Gerson para Clodô. Clodô pinta primeiro o italiano, vai descendo, pinta mais um. Olha o passeio de Clodoaldo, outra pinta de Clodô, entrega para Rivellino, domina o astro do parque, levanta a bola para Jair pela esquerda. Atenção, desceu Jair, bateu a Paquete, rolou para Pelé. Atenção, Pelé para Carlos Alberto, livra e a bomba para o goleiro! Golaço! Carlos Alberto! Rivellino! Jair! Pelé! Carlos Alberto! Aumenta o placar transborda! O placar de 4-1 sobe as nuvens do estádio Azteca, esparrama-se pela América Central, deita-se correndo pela Verde Amazonas para chegar ao solo brasileiro. Borbulhante alegria, meu Brasil florido, Brasil colorido, 4-1 no placar. É sua, Albertozzi. Vai buscar no fundo do gol. Só faltava essa. O capitão do Brasil marcou um gol sensacional. E é esse capitão que vai erguer a Copa do Mundo. Esse é o Geraldo Blota com o Joseval Peixoto. Nossa, Eu, Cláudio Zaidan, meus amigos da Rádio Bandeirantes, meu caro Paulo César.
Eu estou ouvindo rádio desde quando eu tinha 6 anos para 7, mas não tinha rádio na minha casa. Então eu na casa dos amigos lá, entendeu? E depois eu ganhei um rádio da minha tia mãe, Antônia Carlos Fernandes, e aí eu virei doente pelo futebol, pela crônica esportiva e sonhava em trabalhar na Rádio Bandeirantes. Até o meu sogro falou um dia, né? Bandeirantes? Você vai trabalhar? Só se for para limpar a privada. Ele falou, mas eu não era namorado da filha dele ainda. Porque era inatingível para a gente da roça lá, entendeu? Trabalhar na Bandeirantes com Fiore Gilhote, aquele time maravilhoso. Agora, essa narração do Joseval, eu acredito, viu, Zaidan? Se você pegar os melhores locutores, tivemos locutores e temos grandes locutores, esse gol, essa narração do Joseval, Zaidan, para mim, entra entre as 3 melhores da história de um gol. Até porque foi o último gol da última Copa do Pelé, uma goleada numa final de Copa do Mundo, a maior seleção em si, porque individualmente, o time de 58, por exemplo, era maravilhoso, formidável, né? Com Nilton Santos, com Didi, com Garrincha, com Pelé, e com Zagallo, com Djalma Santos na final, com Gilmar, Zito, Vavá, formidável. Mas o time de 70, como time, como conjunto, e pela reunião de craques, é imbatível. E esse gol, o Paulo César acabou de dizer, o Jairzinho puxa o Paquete para a esquerda. Isso não foi uma coincidência, isso foi treinado. O fato do Tostão foi marcar ordem do o líbero Zagallo, porque o lateral esquerdo lá, ele já faleceu, o Jacinto Paquete. Ele seguia o ponta claro, dele. Marcação individual. Por isso que ele estava de lateral direito canhoto, quer dizer, Isso, tomou um baile do Tostão Jairzinho. marcava o líbero e tirava do líbero a liberdade. E é incrível que o Zagallo, que ganhou 4 Copas do Mundo, 2 como jogador, uma como técnico e outra como co-treinador, porque ele era uma espécie de treinador lá do Parreira em 94, o Zagallo até hoje não é reconhecido no Brasil. Não sei se o Paulo César concorda com isso. Concordo. Falando para você que tem a CBF, é uma das entidades. Há 2 anos atrás, nós temos 50 anos da conquista do Tri, né? E nós seríamos homenageados pelo governo mexicano e os franceses da região de Marcelo e minha região iriam homenagear a mim, ao Jair e alguns outros campeões mundiais de 70. Não teve nenhuma manifestação após. Já se passaram 2 anos da pandemia. Recentemente eles fizeram uma festa aqui, Big Festa, no Fiermont, que era o antigo Sofitel, que é uma cadeia francesa canadense, que inaugurou aqui no Rio. Tem uns 2, 3 meses, viu? O grupo de 2002 com as mulheres, 5 dias, tudo do bom e do melhor. Maravilhoso. Mas a de 70 é uma sacanagem. Uma sacanagem. Eu vou abrir aqui agora. Milton, nós temos um contrato com a Confederação Brasileira, que foi criado, foi ideia do Rogério Caboclo, né, que fizeram também, independente dele ter errado, mas fizeram uma sacanagem com ele. Ele foi o primeiro a nos dar um contrato, né, como embaixadores da Confederação Brasileira de Futebol. Esse contrato termina dia 31. Já estou mandando uma letra aqui ao vivo. Esse contrato tem que ser renovado. Tem vários jogadores de 80 anos que dependem muito dessa aposentadoria dada, esse prêmio criado pelo Rogério Caboclo, que vence dia 31 de agosto. Mas nós nunca fomos homenageados, depois dessa pandemia, pela Confederação Brasileira de Futebol, entendeu? É realmente um absurdo, é um assinte, é um afronto. Viu, Cláudio? Agora, só um minuto, o Paulo César e Cláudio Zaidan. A sacanagem também atingiu Félix o goleiro, o papel. Porque é o seguinte, meninos, até jornalistas que não tinham nascido na Copa de 70 ainda, e na boca do povo, parte pequena. O Brasil ganhou a Copa de 70 apesar do Félix. Entendeu? Ele nunca suportou isso. Ele nunca suportou. Porque o Leão, entendo, era mais goleiro que ele. Mas quem é que garante que com o Leão o Brasil teria sido o campeão do mundo? Você tem que perguntar para Deus. A verdade é que o Félix no gol, o Brasil foi campeão. Então o cara merece respeito. Ele e o meu amigo Brito tá precisando de ajuda aí na Ilha do Governador. Entendeu? Não, eu estou falando, isso é uma campanha que eu já estou fazendo agora, por intermédio de você, do teu programa. Eles não podem rescindir esse contrato que termina dia 31 de dezembro. É um contrato de R$6 mil com um desconto do INSS e do imposto de renda, que retiram quase R$1.240 todos os meses dessa geração, entendeu? Não é choro nem nada, não. Isso é uma falta de respeito, uma falta de consideração, né? Embaixadores da Confederação Brasileira de Futebol com passaporte em mãos serem tratados dessa maneira, né?
Mas voltando ao Félix, poucos lembram, né? No jogo Brasil-Inglaterra, para mim foi um jogo chave. Fez milagres, milagres. Então, quem perdesse aquele jogo sairia do Guadalajara, né? Enfim, jogo de vida ou morte. E nos momentos importantes, né? Que o Brasil, jogo duríssimo, jogo que a Inglaterra foi campeão do mundo, Bob Shaw, Bob Moore, Alan Ball, Francis Lee, né? George Hostin, Tim Banks. O Félix fez 2 defesas excepcionais. Uma, né, num cruzamento da direita, o cara cabeceou, ele rebateu, o cara deu um pontapé no rosto dele, depois até o Carlos Alberto revidou. E no jogo contra a Itália, quando o Clodoaldo tentou dar um drible de calcanhar, perdeu a bola, eles empataram. Ele fez 2 defesas em chutes de longa distância de Vivi Rivas, se não me engano, e do Bonicenha, jogo 1-1. Então, o papel foi um dos maiores goleiros desse país, cara. Infelizmente, né, tem os incrédulos aí, mas tudo bem, já passou. Tá na história lá. Ô, Zaidan, é impressionante a memória dele de jogadores estrangeiros. E ele fala direitinho, entendeu? Tem nome aí que eu não consigo falar e ele fala. Ele sabe, esse César, cara é impressionante. O Paulo César é um cara muito culto. Aliás, 3 coisas muito boas aqui, viu, Paulo César? Uma, eu até coloquei no Twitter, quando eu descobri essa imagem, eu não sabia que tinha aquela foto, quando o Holanda estava condecorando você, e eu até brinquei, eu coloquei no Twitter que foi o melhor momento da presidência do Holanda. Foi quando ele condecorou você. Eu falei que foi o momento crucial, o ápice da presidência do Holanda. Imagina, é o país dentro da cultura, Cláudio. 3 brasileiros, Santos Dumont, Sebastião Salgado e Monsieur Paulo César Limar. Paulo César Limar. Como é que é o teu nome em francês? Repita, Paulo César. Paulo? Aí, sei lá, aí os preconceituosos morrem. Os preconceituosos, eles morrem. Meus amigos franceses estão olhando aqui, Catarina está me olhando, né? E o Patrick, Sabatier, como eu te falei, cara, vamos estar com eles aqui. Estão tomando champanhe aqui na minha frente, só champanhe maravilhosa, infelizmente. Não posso. Ô, Paulo César, mas repita o teu nome em francês aí, que eu gostei, por favor. Não entendi, Milton. Não, o Paulo César Lima em francês. Ficou bom isso. Monsieur Paulo César Lima. Paulo César Lima. Tá vendo, Zaidan? Você precisa aprender a falar francês. Você é um turco do papo. Supporter de l'Olympique de Marseille. Supporter de l'OM. Caterina, lá foi no week-end, passa no ar, on va déjeuner chez elle. Vou almoçar com eles aqui. Ela é supporter do l'OM aussi. Não? Aí, PSG, ela é torcedora do Paris Saint-Germain. Acabou de falar. Dá uma palavrinha. Fala. Eu supporter do PSG, mas um pouquinho do Marseille, porque minha mãe nasceu em Marseille também. Então, sou supporter do PSG e do Marseille. Ouviu ou não? Muito bom. Ô, Paulo César, eu tô vendo a tua imagem aqui pela internet. Você tá de pé, cara. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Não, je suis debout, je suis assis. Estava sentado, je suis assis. Estava sentado. Agora que eu levantei, je suis assis encore. Estou sentado. Ele vai almoçar, Milton. Vamos deixar ele almoçar. O Zaidan, ele dá um nó na gente, viu? Mas o cara sabe tudo. Ô, Cláudio, ele fica testando, sabia? Ele fica testando. Ele é terrível, Mas vamos deixar o Paulo César almoçar. Não esquece, Cláudio, por favor, dessa... Por favor, eu vou falar pro Simate, porque eu sou em 5 minutos tá aí. Em 5 minutos tá aí na tua máquina. Eu adorei, muito obrigado. Merci beaucoup. À la prochaine. J'attends ton invitation pour devenir le prochain contraté do esporte, como s'appelle tua mission, ton programa? Terceiro tempo. Troisième temps. Terceiro tempo. Vendo? O Paulo César. Troisième mi-temps. E a Patrick que me corrige lá. Troisième mi-temps. O Paulo César, só para completar, eu queria que você pedisse para a direção da Bandeirantes para que você seja contratado. Entendeu? Porque eu já mandava lá na Barra Funda, mas aqui eu não vou. Sabe, quando eu fiz o Canal Livre contigo, o Fernando Mito participou do programa, né? Foi. Fernando Mito participou. Você lembra que nós fizemos o Canal Livre à noite? Então, ele já naquele dia falou. Mas Cláudio, ele também já falou comigo um monte de vezes. Mas eu não mando nada, coitado de mim. Que não manda o quê? Você nunca indicou, é diferente. Então fala em francês. Eu quero trabalhar na Bandeirantes, diretores da Bandeirantes, quero fazer esporte na hora do almoço e também domingo à noite. Fala. J'aimerais bien un jour sur la direction de la TV Bandeirantes
faites-moi une proposition pour travailler troisième mi-temps ou dans la radio Bandeirantes definitivement. Tá vendo, Zaidan? Você não sabe falar nem português. O homem Não, tá eu só arrastando sei- um francês nota É 9,5. verdade, é verdade. Eu só Pode sei que ligar seria uma bem, honra Cláudio. para todos nós, viu? Ó, muito obrigado por aí, você, Milton. Tá? Obrigado mesmo, foi muito bom, viu? Adoro. A sua entrevista que foi maravilhosa, cara. Gosto muito. Se você quiser mandar para mim, eu adoraria. Adoro o rádio. Vamos te Adoraria. mandar a gravação inteirinha também daqui a pouquinho. Se mate, meu Meu produtor Deus, aqui. Agora Não deixa o pode. homem almoçar, acabou. Tá bom. Bom domingo. Bom domingo para vocês, tá? Paulo César, Deus te pague, viu? Você Nada. tá alegrando o ouvinte da Rádio Bandeirantes neste domingo em que tá fervendo o Morumbi, porque hoje tem debate. Todos os candidatos a presidente, a coisa vai ferver. Um grande Tá. abraço para você, Paulo Merci César. beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À la Um prochaine. abraço. Merci beaucoup, Zaidan. Muito obrigado, viu, Zaidan? Você não sabe nada, você só sabe falar tucurismo. Nada. Caju, você não gosta de ser chamado, por isso que eu estou te chamando só de Paulo César Lima. Muito obrigado a ele.